Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A noite havia caído sobre Sintra, e os antigos lampiões iluminavam o pequeno terraço de pedra onde eu, Clara, estava sentada com uma taça de vinho na mão. Vestia um longo vestido de seda cor marfim, com um decote profundo nas costas, e sandálias douradas de tiras finas que brilhavam sob a luz amarelada. O ar quente tocava minha pele, e cada pequeno movimento do meu corpo parecia ampliado pelo silêncio da noite. À minha frente, Rafael, com uma camisa branca levemente desabotoada e o cabelo desalinhado, me observava com uma intensidade que me fazia sentir presa. Seu olhar não era o de um ente querido, era o de um homem que desejava algo proibido. Não deveríamos estar aqui, Rafael, sussurrei, quase inaudível, sentindo o peso dessas palavras caindo sobre meu peito como uma pedra. Ele não respondeu. Aproximou-se lentamente, seus dedos roçaram a alça do meu vestido e a ajustaram delicadamente no meu ombro. Um gesto tão pequeno, e ainda assim tão carregado de tensão, que senti o ar tornar-se irrespirável. Mãe, murmurou ele, com uma voz tão grave que estremeci. Não sei quanto tempo permanecemos assim, congelados em uma bolha onde o tempo não existia, mas, quando nossos olhares finalmente se encontraram, compreendi que havíamos cruzado um limite invisível. Volta ao início. Voltemos algumas semanas atrás, quando tudo começou de forma inocente. Era um dia ensolarado do início do verão quando meu filho Rafael voltou da universidade. Ele estava estudando História da Arte na prestigiada Universidade de Coimbra, e eu não poderia estar mais orgulhosa dele. Sua chegada foi anunciada pelo barulho de uma mala rolando pelo caminho de pedras que levava até nossa casa. Mãe! Gritou desde a entrada, com um sorriso radiante. Eu o abracei com força, sentindo seu aroma de colônia fresca e sua pele ainda bronzeada pelos dias ao ar livre. Bem-vindo de volta, meu filho. Respondi com um sorriso largo. Nossa casa era uma pequena vila de pedra antiga com paredes cobertas de trepadeiras verdes e janelas de madeira escura. Um lugar tranquilo, afastado do burburinho da cidade, onde cada canto guardava memórias de nossa vida juntos. Aquele primeiro dia transcorreu com risadas, histórias e uma refeição que preparei com especial carinho, um bacalhau à Brás, que Rafael tanto adorava. Tudo parecia perfeito, mas algo, em algum canto da minha mente, me dizia que aquele verão não seria como os outros. Os dias passaram lentamente. Rafael costumava passar as manhãs no jardim, lendo livros de arte ou tirando fotos com sua velha câmera analógica. Às vezes, eu o observava pela janela enquanto tomava meu café. Sua figura havia mudado, não era mais aquele menino magro e desajeitado, mas um jovem com ombros largos e um olhar intenso. Uma tarde, enquanto preparava o chá na cozinha, Rafael entrou com um sorriso travesso. Ele vestia uma camisa de linho desabotoada e bermudas claras que deixavam à mostra suas pernas atléticas. Mãe, que tal darmos uma caminhada pelo rio esta tarde? Perguntou. Assenti, tentando evitar seu olhar direto. Caminhamos pelas margens do rio Lisandro, onde a brisa fresca agitava os juncos, e o reflexo da água brilhava sob o sol. Em um momento, enquanto ele me ajudava a atravessar uma pequena pedra escorregadia, suas mãos firmes seguraram minha cintura. Um contato breve, mas que deixou uma sensação ardente na minha pele. Cuidado, mãe, disse ele com uma voz suave. Por um instante, o tempo parou. Depois, seguimos caminhando em silêncio. Uma noite, depois do jantar, ficamos na sala assistindo a um filme antigo na televisão. Eu usava uma camisola de cetim azul claro e um robe leve por cima. Rafael, por outro lado, estava sentado no sofá com uma camiseta justa e calças de algodão. Notei que seu olhar permanecia em mim por mais tempo do que o habitual. Tentei ignorá-lo, focando-me na tela,
mas o peso de sua atenção era impossível de ser ignorado. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Disse ele de repente, quebrando o silêncio. Claro, Rafael, respondi, com um tom de voz mais suave do que o normal. Você já se sentiu sozinha? Sua pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ele por segundos que pareceram uma eternidade antes de responder. Acho que sim, todos nós nos sentimos sozinhos às vezes. Fez-se um silêncio denso, e por um instante, pensei que ele diria algo mais. Mas não disse. Ficamos assim, um diante do outro, com o som distante do filme preenchendo os vazios da conversa. Aquela noite, quando me deitei na minha cama, não consegui parar de pensar em seu olhar, no tom de sua voz, na maneira como seus dedos haviam tocado minha cintura naquela tarde. Algo havia mudado entre nós, algo que eu não conseguia nomear, mas que era tão palpável quanto o ar que respirava. No silêncio da noite, compreendi que aquele verão seria diferente, e que havia uma linha que jamais deveria ser cruzada. O céu de Sintra estava coberto por nuvens cinzentas naquela tarde. Uma chuva fina começou a cair enquanto eu preparava um café na cozinha. Vestia um vestido justo de algodão corvinho, com mangas curtas que deixavam meus braços levemente bronzeados à mostra. Meu cabelo estava preso em um coque bagunçado, com algumas mechas caindo sobre minha testa. Rafael entrou de repente, encharcado pela chuva. Sua camiseta branca colava-se ao torso, destacando cada linha dos seus músculos. Seus olhos, escuros e profundos, me olharam com uma mistura de surpresa e algo mais que eu não soube interpretar. Você está ensopado. Disse, apressando-me para pegar uma toalha. Ele pegou a toalha, mas, em vez de se secar, simplesmente me observou. O silêncio entre nós era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Obrigado, mãe, respondeu com uma voz grave enquanto suas mãos roçavam as minhas ao pegar o tecido. Por um instante, nossos olhares ficaram presos em um ciclo silencioso. Afastei-me rapidamente, tentando disfarçar o tremor nas minhas mãos. Vou preparar algo quente, disse, virando-me de costas e focando-me na cafeteira. Mas eu podia sentir sua presença atrás de mim, seu olhar percorrendo cada centímetro do meu corpo. O cheiro da chuva misturado com sua colônia preenchia o ar, e um arrepio percorreu minha espinha. Naquela noite, depois do jantar, Rafael e eu ficamos na sala. Ele folheava um velho livro de arte enquanto eu tricotava um cachecol azul sentada na poltrona perto da lareira. O fogo crepitava suavemente, iluminando nossas silhuetas com um brilho dourado. Você já sentiu que quer algo que não pode ter? Perguntou Rafael de repente, quebrando o silêncio. Levantei os olhos do meu tricô e olhei para ele. Sua expressão era séria, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Acho que todos nós já sentimos isso alguma vez, respondi com cautela. E o que você faz quando não consegue tirar isso da cabeça? Insistiu ele. Meu coração começou a bater forte. Seu tom de voz era tão suave, tão íntimo, que parecia que cada palavra se cravava diretamente no meu peito. Às vezes, o melhor é se afastar, mesmo que doa, disse finalmente, evitando seu olhar. O silêncio voltou a se instalar entre nós, mas dessa vez era um silêncio pesado, carregado de algo que ambos sabíamos que não podíamos nomear. No dia seguinte, decidimos ir ao mercado da Ribeira em Lisboa. Era sábado, e as ruas estavam cheias de turistas e moradores locais comprando frutas frescas e produtos artesanais. Eu usava um vestido florido de alcinhas finas e sandálias de couro marrom. Rafael caminhava ao meu lado, vestindo uma camisa bege e óculos de sol que lhe davam um ar despreocupado. Enquanto escolhia algumas maçãs vermelhas, senti que alguém me observava. Ao me virar, vi Rafael encostado em um poste, olhando-me fixamente com um sorriso quase imperceptível.
O calor subiu até minhas bochechas, e rapidamente voltei minha atenção às frutas. Você parece distraída, mãe, disse ele ao se aproximar, com as mãos nos bolsos. Estou bem, só, tem muita gente aqui, respondi, nervosa. Caminhamos juntos até uma pequena esplanada, onde pedimos limonada fresca. Sentamo-nos frente a frente, por alguns minutos, não dissemos nada. Apenas o barulho da cidade e o aroma de hortelã nos envolviam. Você é muito bonita, mãe, disse ele de repente. A limonada quase ficou presa na minha garganta, e tossi levemente. Rafael, não diga essas coisas, murmurei, desviando o olhar. Por que não? É a verdade, respondeu com total naturalidade. O momento pareceu eterno, mas foi interrompido pelo garçom trazendo a conta. Pagamos e voltamos para casa em silêncio. Aquela noite, não consegui dormir. Saí para a pequena varanda do meu quarto para tomar ar fresco. A lua cheia iluminava a paisagem, e as estrelas pareciam sussurrar segredos na escuridão. Usava uma camisola de cetim azul claro que caía suavemente sobre minha pele. De repente, ouvi um ruído no corredor. Era Rafael, que também parecia incapaz de dormir. Está tudo bem, mãe? Perguntou com uma voz suave. Não consegui dormir, respondi, abraçando a mim mesma para me proteger do frio da noite. Ele se aproximou e apoiou-se no parapeito da varanda, ao meu lado. O silêncio era denso, cheio de tudo o que não nos atrevíamos a dizer. Às vezes eu sinto que, começou Rafael, mas interrompeu-se. Não continue, Rafael, interrompi com firmeza. Nossos olhares se encontraram mais uma vez sob a luz da lua, e naquele instante eu soube que estávamos perigosamente perto de cruzar uma linha que não deveria ser rompida. Aquela noite, cada sombra em nossa casa parecia maior, cada silêncio mais profundo. Eu sabia que algo estava prestes a quebrar, algo que nunca poderia ser consertado se dessemos um passo além. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma atração que me consumia por dentro, um desejo que lutava contra tudo o que eu sabia ser correto. O amanhecer em Sintra trouxe consigo uma brisa fria e o canto distante dos pássaros. Eu estava na cozinha preparando café, ainda com minha camisola de seda branca e um hobby leve por cima. O vapor subia da xícara enquanto eu me perdia em meus pensamentos. As lembranças da noite anterior me atormentavam, o olhar de Rafael, sua voz hesitante, o silêncio carregado de significados. Não dormiu bem, mãe? Sua voz interrompeu meus pensamentos. Rafael entrou na cozinha com o cabelo bagunçado e uma camiseta escura justa que deixava entrever seu torso marcado. Senti-me vulnerável, como se ele pudesse ler cada um dos meus pensamentos. Não muito, respondi enquanto tomava um gole do café. Ele se aproximou lentamente e pegou uma xícara para se servir. O espaço entre nós era mínimo, e seu perfume fresco misturava-se com o aroma do café recém-feito. Estremeci quando senti seu braço roçar no meu. Precisamos conversar, disse ele com um tom grave. Não, Rafael. Não há nada a dizer, que interrompi, afastando-me dele e segurando minha xícara com força. Mãe, não podemos fingir que nada está acontecendo. Sua voz ecoou atrás de mim enquanto eu saía apressadamente da cozinha. Eu precisava de espaço, precisava de tempo para clarear minha mente antes que algo irreversível acontecesse. Mais tarde, decidi sair para caminhar pelo bosque perto da nossa casa. Vesti um longo vestido de algodão verde-oliva e botas marrons que iam até os tornozelos. O sol mal atravessava as folhas das árvores, e o ar estava carregado com o cheiro da terra úmida. Caminhei sem destino, tentando limpar minha mente. Mas não importava o quanto eu tentasse, o rosto de Rafael aparecia repetidamente na minha cabeça. Seu olhar, sua voz, o peso de sua presença. Posso te acompanhar?
A voz de Rafael me tirou do meu devaneio. Ele estava atrás de mim, vestindo uma jaqueta leve e com as mãos enfiadas nos bolsos. Assenti em silêncio, incapaz de encará-lo diretamente nos olhos. Caminhamos em silêncio por vários minutos até chegarmos a uma clareira onde um pequeno riacho serpenteava entre as pedras. Sentamo-nos sobre uma rocha plana, com o som da água correndo suavemente entre nós. Não quero te perder, mãe, disse ele finalmente. Suas palavras eram suaves, mas carregadas de um peso emocional que me parecia insuportável. Olhei para ele e, nos seus olhos, vi medo, desejo e algo que se assemelhava ao amor. Rafael, isso precisa parar, murmurei, sentindo um nó na garganta. Mas, em vez de responder, ele segurou minha mão com delicadeza. O calor de sua pele atravessou a minha, e por um instante, o mundo inteiro desapareceu. Levantei-me rapidamente, rompendo o contato. Precisamos voltar para casa. Naquela noite, decidi preparar um jantar especial, numa tentativa desesperada de recuperar alguma normalidade. Vesti um elegante vestido preto justo, com alças finas e um pequeno decote que mal insinuava as curvas das minhas clavículas. Meus lábios estavam pintados de vermelho intenso, e meus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Rafael desceu as escadas vestindo uma camisa branca levemente desabotoada e calças escuras. Quando me viu, seus olhos percorreram cada detalhe da minha figura, e pude notar como sua respiração se tornou mais pesada. Você está, linda, mãe, disse com a voz rouca. Obrigada, respondi, tentando soar casual. O jantar transcorreu entre conversas banais e silêncios desconfortáveis. O vinho fluía, e o ambiente se tornava cada vez mais denso, carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar. Em um momento, enquanto recolhia os pratos, tropecei levemente e Rafael se apressou para segurar minha cintura. Suas mãos firmes, sua proximidade, seu hálito tão perto do meu pescoço, tudo parecia uma armadilha na qual havíamos caído sem perceber. Eu não posso, sussurrei, tentando me afastar. Mas seus braços não me soltaram. Nossos olhares se encontraram mais uma vez, e naquele momento, compreendi que estávamos perigosamente próximos do abismo. Pouco depois, retirei-me para o meu quarto, tentando colocar distância entre nós. Fechei a porta, mas não conseguia ignorar o som de seus passos no corredor. Sentei-me diante do espelho, observando meu reflexo, meu vestido preto, meus lábios vermelhos, o brilho úmido dos meus olhos. De repente, ouvi uma leve batida na porta. Posso entrar? Perguntou Rafael, com uma voz trêmula. Não, Rafael. Por favor, vá dormir, respondi com um fio de voz. O silêncio foi sua resposta, mas eu não ouvi seus passos se afastarem. Fiquei sentada, com o coração disparado no peito. O ar no quarto estava pesado, cada sombra parecia se mover com vida própria. Levantei-me, apaguei as luzes e deitei-me na cama, esperando que a noite trouxesse algum tipo de calma. O peso dos nossos silêncios era insuportável, e cada pequeno gesto parecia gritar o que nenhum de nós se atrevia a dizer. Eu sabia que estávamos caminhando sobre uma linha tênue, e que um único passo em falso poderia destruir tudo o que havíamos sido até aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que algo era inevitável, como se estivéssemos sendo arrastados por uma corrente que não podíamos controlar. A noite estava densa, escura, e o vento fazia com que os galhos batessem suavemente contra as janelas do meu quarto. Eu estava sentada na beira da cama, envolta em uma camisola de cetim branco perolado que caía suavemente sobre minhas coxas. Meu cabelo solto tocava meus ombros, e minhas mãos tremiam levemente enquanto seguravam uma taça de vinho pela metade. Não conseguia parar de pensar em Rafael. Seus olhares, suas palavras, o peso de sua presença em cada canto da casa. Fechei os olhos e inspirei profundamente,
tentando retomar o controle da minha mente. De repente, ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto abriu-se lentamente, e lá estava ele, Rafael, com uma camiseta escura que parecia ainda mais justa sob a luz suave do abajur. Seu olhar era intenso, fixo, como se lutasse contra algo dentro de si mesmo. Mãe, disse ele com a voz trêmula. Você não deveria estar aqui, Rafael, sussurrei, incapaz de encará-lo diretamente. Mas ele não se moveu. Ficou parado, observando-me, com os ombros tensos e os punhos cerrados. O silêncio entre nós era ensurdecedor, uma pausa eterna onde tudo parecia possível e proibido ao mesmo tempo. Finalmente, dei um passo para trás, e ele entendeu o recado. Virou-se lentamente e saiu, fechando a porta com um suspiro pesado. Desabei sobre a cama, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como chegamos até aqui? Na manhã seguinte, a casa estava em completo silêncio. Rafael havia saído cedo sem deixar nenhum recado. Fiquei sozinha, olhando pela janela da cozinha enquanto o café esfriava na xícara. Vestia um vestido leve de linho bege e tinha o cabelo preso em uma trança frouxa. A brisa fresca entrava pela janela, mas nem isso conseguia acalmar minha inquietação. Decidi caminhar até o miradouro de Santa Eufêmia, um lugar de onde podia ver a vila inteira de Sintra em seu esplendor máximo. O ar estava fresco, e os tons dourados e rosados do amanhecer pintavam o céu. Mas minha mente não conseguia se afastar de Rafael. Por que você não consegue simplesmente esquecê-lo? Murmurei para mim mesma. O som de passos atrás de mim me fez virar. Era Rafael. Ele usava uma jaqueta de couro marrom e jeans escuros. Seus olhos, apesar de cansados, ainda carregavam aquela intensidade que me deixava sem ar. Não esperava te encontrar aqui, disse ele com um pequeno sorriso. Ficamos em silêncio por vários minutos, com o vento bagunçando nossos cabelos e a paisagem se estendendo diante de nós. Finalmente, rompi o silêncio. Rafael, nós não podemos continuar assim. Ele assentiu lentamente, mas não disse nada. Apenas ficou ali, olhando-me como se estivesse tentando gravar cada detalhe do meu rosto na memória. Ao cair da tarde, voltamos juntos para casa. Rafael foi para o quarto dele, e eu fui para o jardim nos fundos. O céu estava pintado de tons alaranjados e púrpura, e o ar tinha aquele cheiro fresco e úmido de terra molhada. Eu vestia um longo vestido de chifon azul marinho, que dançava suavemente com o vento. Tirei as sandálias e caminhei descalça pela grama, aproveitando a sensação fria sob meus pés. Mas eu não estava sozinha. Rafael apareceu no jardim pouco depois. Ele caminhou lentamente até mim, com as mãos nos bolsos dos jeans. Ficamos frente a frente, iluminados pelas últimas luzes do pôr do sol. Por que não podemos ser apenas mãe e filho? Sussurrei com a voz embargada. Porque há algo entre nós que não podemos ignorar, mãe, respondeu ele, com uma honestidade brutal. Quis responder, mas não consegui. Em vez disso, dei um passo para trás e me afastei lentamente em direção à casa. Ele não me seguiu, mas pude sentir seu olhar acompanhando cada passo meu. Naquela noite, após um jantar silencioso, retirei-me para o meu quarto. Mas não consegui dormir. Cada sombra parecia se mover, cada som me fazia sobressaltar. Finalmente, saí para a pequena varanda do meu quarto, envolta em um hobby leve. O ar fresco fez meu corpo estremecer, mas eu não me importei. Apoiei-me no parapeito e deixei o vento bagunçar meus cabelos. Mãe, ouvi sua voz atrás de mim. Virei-me lentamente, e lá estava Rafael, parado no umbral da porta do meu quarto. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado. Eu não aguento mais, mãe. Não consigo ignorar isso.
Não consigo fingir que não sinto isso. Chega, Rafael. Respondi com um grito abafado. Mas ele não se moveu. Apenas me olhava, com uma vulnerabilidade que partiu meu coração. Aproximei-me dele lentamente, meus pés descalços tocando o chão frio de pedra. Nós precisamos parar, por favor, sussurrei. Mas, naquele momento, tudo pareceu desmoronar. O ar estava pesado, nossos olhares estavam presos um no outro, e a distância entre nós parecia desaparecer. Finalmente, dei um passo para trás. Com lágrimas nos olhos, olhei fixamente para ele e balancei a cabeça. Não podemos continuar assim, Rafael. Isso precisa terminar agora, antes que nos destrua completamente. Ele abaixou a cabeça, seus ombros tremiam levemente. Virou-se e saiu do meu quarto sem dizer uma palavra. A porta se fechou suavemente, e o silêncio voltou a envolver tudo. Desabei no chão, sentindo o peso de tudo o que havíamos vivido cair sobre mim. Eu sabia que havia tomado a decisão certa, mas também sabia que essa dor nunca iria desaparecer por completo. O silêncio daquela noite foi mais pesado do que nunca. Rafael e eu tínhamos chegado ao limite, e ambos sabíamos que o próximo passo poderia nos destruir completamente. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que essa história ainda não havia chegado ao fim. A luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas do meu quarto, pintando as paredes com tons dourados e suaves. Eu estava de pé em frente ao espelho, usando um vestido branco de linho, simples e delicado, que caía até os tornozelos. Meus pés descalços tocavam o chão frio, e meu cabelo caía em ondas suaves sobre meus ombros. Meu reflexo me devolvia um olhar vazio, cansado. O peso das últimas semanas havia me consumido. De repente, ouvi uma leve batida na porta. Era Rafael. Ele entrou lentamente, com a cabeça baixa e as mãos nos bolsos. Vestia uma camisa escura e jeans surrados, e seus olhos estavam avermelhados. Mãe, tomei uma decisão, disse com a voz embargada. Meu coração deu um salto. Olhei para ele, sentindo como se uma sombra escura se estendesse sobre nós. Eu vou embora, preciso me afastar daqui. De nós. Suas palavras foram como uma faca cravada no meu peito. Quis detê-lo, implorar que ficasse, mas sabia que ele estava certo. Não havia outra saída. Eu entendo, respondi com um fio de voz. Rafael deu um passo em minha direção e, por um segundo, pensei que ele fosse me abraçar. Mas ele parou. Ficamos nos olhando, congelados no tempo. Finalmente, ele se virou e saiu do quarto. Horas depois, saí para o jardim dos fundos. O sol já estava alto, e as flores pareciam mais vivas do que nunca. Sentei-me em um velho banco de madeira, fechei os olhos e deixei que o vento acariciasse meu rosto. Ouvi passos atrás de mim. Rafael estava ali, com sua mala pendurada em um dos ombros. Seus olhos refletiam a mesma dor que eu carregava no peito. Não quero ir embora sem me despedir, mãe, disse ele com a voz firme, mas trêmula. Levantei-me lentamente e caminhei até ele. Ficamos frente a frente, tão próximos que eu podia sentir sua respiração. Rafael levantou a mão e tocou suavemente meu rosto. Eu te amo, mãe. Mas isso, não está certo, sussurrou ele, com os olhos marejados. Assenti, sentindo minhas próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também te amo, Rafael. Sempre vou te amar. Mas você está certo, isso precisa terminar. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir o calor de sua pele. Mas nenhum de nós se moveu. Finalmente, ele baixou a mão e se afastou, caminhando lentamente em direção à saída do jardim. Fiquei parada, observando-o partir,
sua silhueta desaparecendo sob o brilho do sol. A cada passo que ele dava, sentia que uma parte de mim se despedaçava. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio e solidão. A casa, que antes era cheia da presença e da voz de Rafael, parecia agora maior, mais vazia. Refugiei-me na minha pequena livraria no centro histórico de Sintra, tentando encontrar consolo entre as páginas dos livros que eu tanto amava. Cada canto da casa me lembrava dele, o sofá onde assistíamos a filmes, a cozinha onde compartilhávamos manhãs de café, o jardim onde suas mãos tocaram as minhas mais vezes do que eu deveria ter permitido. Convenci-me de que o tempo curaria tudo, de que eventualmente esse vazio desapareceria. Mas, todas as noites, quando o silêncio tomava conta da casa, seu nome continuava sussurrando em minha mente. Passaram-se 3 meses. 3 meses de silêncio, rotina e noites longas e solitárias. Uma tarde, enquanto organizava alguns livros na livraria, meu telefone vibrou no balcão. Era uma mensagem de Rafael. Mãe, preciso te ver. Estou em Sintra. Podemos conversar? Senti meu coração parar por um instante. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone. Havia tantas emoções misturadas, medo, esperança, amor, culpa. Respirei fundo antes de responder. Te espero na cafeteria de sempre às 6. A cafeteria da vila estava quase vazia quando cheguei. Sentei-me perto da janela, com as mãos entrelaçadas no colo. Usava um vestido cinza de lã fina e um casaco bege. Meu cabelo estava preso em um coque solto, e meus lábios tinham um tom rosa discreto. Minutos depois, Rafael entrou. Ele havia mudado. Parecia mais maduro, mais firme nos movimentos. Sentou-se à minha frente, e por um momento, nenhum de nós disse nada. Obrigado por vir, disse ele finalmente. Eu sempre vou vir, Rafael. Ele sorriu levemente antes de continuar. Tenho pensado muito em tudo o que aconteceu. Em você, em mim, no que compartilhamos. E, embora tenha sido intenso, bonito, nós não podemos voltar lá. Assenti lentamente, sentindo um nó na garganta. Eu sei. Mas nunca vou esquecer o que vivemos, Rafael. Nunca. Ficamos em silêncio, nossos olhares presos um no outro por um instante eterno. Finalmente, ele segurou minha mão e apertou suavemente. Eu te amo, mãe. Mas agora precisamos seguir em frente. Nos despedimos com um abraço longo e doloroso, um que parecia selar tudo o que fomos e o que nunca poderíamos voltar a ser. As semanas passaram. Rafael voltou para sua vida na universidade, e eu continuei com minha rotina na livraria. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. O amor nem sempre tem um final feliz, nem sempre pode ser explicado. Às vezes, as emoções nos arrastam para lugares sombrios, mas, mesmo ali, podemos encontrar luz. Todas as noites, quando o vento sopra entre as paredes da minha casa, fecho os olhos e sussurro seu nome no ar. Não como um lamento, mas como uma lembrança, uma que guardo no canto mais profundo do meu coração. Porque, às vezes, amar também significa deixar ir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.